Meus queridos, que a paz do Senhor seja e esteja com todos nesse momento. Essa aula aqui que eu vou gravar será para as pessoas que estão começando nas missões e no evangelismo. Para você que vai criar um grupo missionário na sua igreja e não sabe por onde começar. Para você que sabe que precisa com certeza urgentemente de um grupo evangelístico. E você tem visto que durante esses tempos as pessoas têm abandonado o evangelismo. E em vez de nós ficarmos culpando aqui alguém de quem é a culpa, de quem não é a culpa, nós vamos fazer a nossa parte. Então, por onde que começa um grupo de missões na igreja? Ou como eu faço para que minha igreja tenha um grupo evangelístico, um grupo de missões? Então, a primeira coisa que eu quero fazer nessa primeira aula, será uma série de aulas aqui. A primeira aula é sobre a conscientização do que são essas duas coisas, missões e evangelismo. Eu não vou fazer distinção, tá certo? Eu não vou explicar o fundamento de missões em si, porque todo mundo sabe o que é isso, o que é que deve fazer da vida. Mas eu quero ensinar para os irmãos como criar esses fundamentos e como deve ser feito na igreja local, tá certo? Então essa aula é para você que está começando agora no evangelho ou não, para você que já é velho no evangelho, mas parou de fazer o ID do Senhor. Nós vamos tratar sobre isso nessa aula. Espero que vocês gostem dessa aula e apliquem essa aula em suas igrejas, tá certo? Vamos lá. Missões e evangelismo. Os 4 fundamentos do evangelismo. Eu coloquei 4 fundamentos aqui. Existem mais, mas eu vou listar apenas 4 para que fique bem didático para nós aqui, tá certo? Então, o primeiro ponto é o ID. O ID, né? A palavra ID que o Senhor ele impõe para nós. É um verbo imperativo, você deve ouvir isso muito, né, nas missões aí, quando as pessoas tratam sobre missões, as pessoas colocam muito isso aí. É um verbo imperativo, né? E esse verbo imperativo, ele mostra que nós não temos opções, né? É um mandado, é um mandamento que o Senhor dá à sua igreja de que tem por obrigação de fazer isto aqui. Não é um pedido de Deus. Deus não precisa disto para que a obra dele seja feita, mas ele conta conosco para que esta obra seja feita, porque é uma obra destinada à igreja. É uma obra tão maravilhosa que a Bíblia diz que os anjos desejaram fazer isto, mas Deus destinou aos homens para que eles fizessem. Tá certo? Os irmãos estão compreendendo. Eu espero que todos estejam compreendendo esta palavra. Então, dá-se o seguinte: o primeiro fundamento e o segundo está em Marcos 16, nos versículos 15 a 17. Qual é o primeiro fundamento do evangelismo? É o id, é o sair, é o ir atrás. Não é o ficar aí, tá bom? Mas ele não diz que sempre ia dar certo. Jesus não deixa implícito aqui que a obra sempre vai estar de vento em popa. Não diz que é para você ir só quando você tiver vontade, quando não estiver chovendo, ou quando você estiver feliz, ou quando não acontecer nenhum problema em sua vida. Não diz isso, diz para você ir, se vire e vá. E disse-lhes aos seus discípulos, disse a todos eles: ide por todo o mundo. Olha, irmão, quem vai sair de casa e quem vai rodar o mundo vai enfrentar dificuldades, sim ou não? O fato de você sair do seu ambiente, do seu habitat natural, o fato de você sair da sua casa num dia qualquer, seja num dia chuvoso ou num dia normal, em que o sol está raiando, você já vai enfrentar dificuldades. Essa saída, esse ir e esse ir pelo mundo, não é rodear o mundo como o diabo fazia. É ir pelo mundo, pelas pessoas do mundo, pelos ambientes do mundo.
Quais são os ambientes do mundo que hoje nós precisamos ir? Digamos que você vai fundar um evangelismo na sua igreja aos domingos. Veja o exemplo dos testemunhos de Jeová. Chova ou faça sol, eles estão evangelizando. Qual a diferença disso aí, deles para nós? A organização. Não é nem a perseverança, é a organização. Por quê? Porque a igreja deles sabe se organizar. Nos dias que um vai, o outro que não tem possibilidade de ir, não vai. Mas alguém vai no lugar deles, substitui, eles são voluntários, eles têm esse coração voluntário. Aí você vai me dizer, mas irmão Noé, os filhos das trevas são mais por dentro do que a luz. E que ele disse que os testemunhos de Jeová são o reino das trevas? Quem lhe disse isso? Alguém lhe falou isso? Está errado. O próprio Jesus explica no capítulo 3 de João, capítulo 4, quando a briga está grande lá, em que os discípulos de João estão debatendo com os discípulos, com os outros povos e com o judeu, acerca de João, se João é o Cristo, se não é o Cristo, se é o Elias, se não é o Elias. E eles tentam jogar João contra Jesus e diz: olha João, aquele que você disse que é o Cristo, está do outro lado do Jordão e batiza mais do que você. Aí a Bíblia diz que era mentira, que Jesus não batizava, quem batizava eram os discípulos. Veja que ali Jesus já estava criando o ID. Chega um momento em que alguém diz assim: Senhor, tem alguém ali que está batizando, ou pregando, ou expulsando demônios, mas não anda conosco. E o que é que Jesus diz? Jesus diz que ele é das trevas? Porque não anda conosco? Porque não tem o mesmo pensamento que nós? Não. Ele diz: olha, deixe-o lá, não mexa. Por quê? Porque não há ninguém que comece falando bem de mim e logo sai falando mal. Uma pessoa que vai dedicar uma vida a falar de Jesus, dedicar uma história inteira a falar de Jesus, passar uma vida inteira falando de Jesus, como os testemunhos de Jeová passam, mesmo que seja na pessoa de Jeová, mesmo que algumas raízes de testemunho de Jeová não acreditem na trindade, na triunidade. Mas e daí? Paulo diz que o que importa é que Jesus está sendo pregado. Então, pare para pensar o seguinte: enquanto nós falamos mal do testemunho de Jeová, onde eles estão? Estão nas ruas. E o nome de Deus está sendo glorificado aí, não é o nome dos testemunhos de Jeová, porque eles estão falando de Deus de alguma forma. Talvez do seu jeito errôneo, por ter Russell ter ensinado errado para eles, mas os mormons também estão aí. A igreja de Jesus Cristo dos Santos dos últimos dias estão aí, batendo de porta em porta, criando evangelismo, ligando para as pessoas, mandando mensagem. E você que é pentecostal, está fazendo o quê? Durante a pandemia, muita gente que se diz pentecostal não ia nem para o culto, com medo de morrer no Covid. Não mandava uma mensagem para alguém. Foi criado live e as pessoas não participavam da live. Mas os testemunhos de Jeová ligavam para as pessoas durante a pandemia. Alô, bom dia. Aqui é fulano de tal, sou dos testemunhos de Jeová. Eu queria lhe dar uma palavra. Você não pode comparecer na reunião, mas nós temos a reunião online, site jw.org, a torre de vigília. Olha, os testemunhos de Jeová criaram revista de graça. Cadê o povo pentecostal? Tem alguma igreja pentecostal aí com revista de graça? Que sai folhetando de graça? Não tem, né? Os testemunhos de Jeová tem rádio de graça, televisão de graça. Ah, você vai me dizer, não, é porque as trevas. Não, é porque eles são organizados. Porque se o reino da luz, se os filhos da luz se organizarem, eles terão tudo isso e muito mais, porque é uma promessa de Deus, de que sobre nós estarão crescendo os sinais, se nós crermos nisto. Mas infelizmente as igrejas, entre aspas, as 4 paredes que estão sendo fundadas aí, não estão preocupadas em ganhar o mundo para Jesus. Estão preocupadas com os dízimos e as ofertas, com as campanhas de envelopes, com essas coisas. Tá certo? Não estou falando mal da campanha de envelope em si. Eu estou falando que as pessoas estão mudando o perfil da palavra de Deus. E aí sobrou para quem? Sobrou para o testemunho de Jeová, para o adventista no 7º dia. Você que se diz pentecostal, o domingo todo seu é do Senhor? Não é, né? Mas o testemunho de Jeová, o domingo todo é do Senhor. Eles não fazem outra coisa, eles não trabalham no domingo. O adventista do 7º dia, o sábado inteiro é do Senhor. Eles não trabalham no sábado já para adorar a Deus. E você que é pentecostal?
Às vezes você diz ser pentecostal e passa a semana sem ler a Bíblia. E no domingo quer dar seus pulinhos lá, seus rodopios. Conversa fiada, irmão. Então tá na hora da igreja cair na realidade, irmão. Cair na realidade, cair na real. Isso aí tá errado. A igreja tá deixando a desejar já há muito tempo. Está na hora de acordar. Acorda, meu irmão. Jesus vai cobrar de mim e de você. Jesus vai começar a fazer a cobrança, irmão. Você tá pensando que isso aí vai ficar frouxo assim, é? Hã? Cadê você que tem um carro de som? Cadê? Você comprou um carro e disse o carro é para obra. Mas você viu que a obra de Deus ela está contornando o mundo. Se é para você ir pregar o mundo, presta atenção nisso aqui. Se é para você ir e pregar por todo o mundo, você tem que entender como o mundo está funcionando. Porque se o mundo mudou, Jesus não muda a essência dele. Mas Jesus muda de estratégia, irmão. Porque senão você não acompanha o mundo. Você não acompanha, você não vai acompanhar costumes do mundo, você não vai acompanhar o sistema satânico do mundo. Mas você tem que acompanhar a evolução dele para você saber como atingir a evolução dele, pelo menos apagar o incêndio espiritual que está no mundo. Então hoje você quer o quê? Você quer sair folhetando aos domingos, certo? Mas você já percebeu que aos domingos as pessoas hoje estão mais voltadas para os paredões, concentrados num certo bairro, num certo lugar, uma certa festinha que está sendo feita ali, né? Os carros de som, né? Você percebeu que eles estão usando o som? Eu nunca tinha observado isso? Por que não tinha observado isso? Porque você não tem o olhar missionário. Quem é missionário tem que ter o olhar aguçado, ser inteligente, ser inspirado por Deus. Veja, eles criaram paredões. O mundo está falando mais alto que a igreja. Como é que pode? E você, não, é porque quem aguenta escutar essas músicas, aí compre um som. E no lugar onde aquele cara está fazendo paredão, você vai e coloque o seu som. O som de Cristo. O som do Evangelho. Você sabe que 19 horas todo domingo eles vão colocar o paredão deles quando terminar o jogo. Não é isso? Tem o baba lá no campo. E aí, às 19 horas, alguém chega com o paredão quando acaba o jogo. E todos se reúnem ali e vão dançar, vão fazer. Porque o mundo é mundo, irmão. O mundo é isso. Vão me escandalizar. Meu Deus, quantas músicas assim, assado. Você está escandalizando à toa. Porque eles são do mundo. O mundo é deles, não é nosso. Então cadê você que comprou o seu carro e disse que é para a obra de Deus? Por que você não arruma um som também? Para antes daquele culto a Satanás que vai acontecer ali, que aquelas músicas, aquelas danças, aquela patifaria toda é um culto a Satanás. Por que você não chega com a palavra de Deus para apagar esse incêndio, para bloquear isso? E eu duvido se não haverá constrangimento para eles quando eles terminarem de escutar a palavra. Você vai lá, você monta o seu som. Talvez não seja um sonzão, pode ser uma caixa pequena. Mas você sabe que ali naquele lugar, mais tarde, haverá uma sonorização a Satanás. E o que é que você faz? Você já trouxe a oportunidade deles se arrependerem e sequer precisarem participar daquele culto a Baal. Então veja, o mundo mudou, meu irmão. Você já assistiu O Senhor dos Anéis? A primeira frase do Senhor dos Anéis é isto: o mundo mudou. A primeira frase que é colocada em pauta no filme O Senhor dos Anéis é essa: o mundo mudou. Eu posso sentir na água, eu posso sentir no vento, eu posso sentir que o mundo mudou. Então se o mundo mudou, tem que mudar a estratégia. Não adianta ficar aí, meu irmão, o tempo todo com a mesma estratégia. Você tem que ter sabedoria e inteligência, irmão. Se as pessoas não vão parar para te ouvir, você vai forçá-las a ouvir. Mas não é fazer um evangelismo um dia, ninguém se converteu. Não. O primeiro mandado do Senhor é ir por todo mundo e pregar. Sua obrigação não é convencer ninguém, meu filho. Sua obrigação é pregar. Olha, eu estou aqui pregando a palavra de Deus. O Brasil é livre, a Constituição me dá essa autorização de eu pregar. O Estado é laico, mas não é laicista. Eu posso fazer um culto aqui ao ar livre. Na Constituição está escrito. Ninguém pode me perturbar, porque é um culto
E acabou. Tanto quanto fosse ali um bandista fazendo um culto ao ar livre, que ele não vai fazer porque o culto dele é místico, né, cheio de coisa para não ensinar os outros. Mas poderia ser qualquer religião ali fazendo um culto. Como eles são livres para adorar a Satanás, nós somos livres para fazer o evangelismo. E outra coisa, pregar o evangelho. Evangelismo em praça, evangelismo missionário, cruzada evangelística, não é música, não é para se cantar música. Tá bom? Eu vejo pessoas aí fazendo culto, mas não é para fazer culto. Evangelístico não é culto. Evangelismo é evangelismo. Tudo tem que ser voltado em prol daquele evangelho. Não é para levar ninguém para contar testemunho dele lá. Não, meu irmão. Isso não é evangelismo. Não, eu vim aqui, trouxe o apóstolo Paulo aqui para contar o seu testemunho do que Deus fez na vida dele. Não, isso não é evangelismo. Evangelismo é a pregação da palavra de Deus. Agora, se aquela pessoa tem um bom testemunho diante de Deus, testemunho não é quem você era no passado. Aprenda isto. Quando você, não, fulano de tal matou 600 pessoas, hoje ele é crente, vou trazer ele aqui para contar o testemunho dele porque o testemunho dele é forte. Não, o testemunho dele será forte se esse tempo que ele gastou no mundo, agora ele estiver gastando nos pés do Senhor. Quando chegar ao final da vida, ele teve um testemunho de vida para passar para os outros. Isso é testemunhar a vida. Não esse espaço de tempo que ele passou no mundo fazendo coisas erradas. Esse tempo não é para ser nem lembrado, nem mencionado, porque as coisas velhas se passaram. Eis que tudo se fez novo. Eis que quem está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Eis que faço novas todas as coisas. Não é para você ficar lembrando o pecado de ninguém, passado de ninguém. E isso não converte ninguém. Convence por aquele momento. Convence naquele instante que ele está escutando, ele se emociona. Mas a única coisa que faz com que a pessoa se arrependa é a pregação do evangelho. Evangelho significa boa informação. Informação de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Informação de Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos. Escreveu Lucas, escreveu João. São as informações de Jesus Cristo. E tem o evangelho de Paulo. Informações de Jesus Cristo, segundo escreveu Paulo. Paulo disse, o meu evangelho. Por quê? Porque ele cria um evangelho como fundamento sendo Cristo. Então, ninguém está na Bíblia ali pregando a si próprio, nem contando o seu testemunho de vida. O próprio Gadareno, quando ele diz assim, Senhor, deixa eu lhe seguir, o Senhor disse, não, volte para casa e pregue para os seus e conte tudo quanto Jesus tem lhe feito, Deus tem lhe feito. Então ele não vai contar a sua vida, não. Eu rasgava, eu andava nu, rapaz, eu me queimava no fogo e nada, quando o diabo me pegava, eu me batia nas pedras. Tá exaltando o nome de quem aí? Do diabo, né? Não é para fazer isso, tá bom? Então eu dou esse conselho aqui a vocês. Vai chamar alguém para pregar num culto evangelístico? Primeiro você tem que aprender o que é evangelismo. O que é evangelismo? Você vai estar no mundo, olha, disse, ide por todo o mundo. Você tem que entender que aquele povo está atolado na lama, num sistema mundano, satânico, tá? Eles estão ali precisando ser salvo. Olha, mundo, eu vou grifar aqui para você ver, mundo precisando ser salvo, tá? Eles precisam serem salvos. Agora, se eles precisam ser salvos, você não pode ficar arrotando aí testemunho do passado, do quem você foi. Sua obrigação lá é ir falar do que Deus está fazendo em sua vida, não quem você era. Sua obrigação lá é explicar para o mundo de que do mesmo jeito que você foi resgatado das trevas, eles podem ser resgatados das trevas se eles crerem na pregação do evangelho. Pedro disse isso. Quando disseram lá, depois de Atos 2, depois do dia de Pentecostes, o que nós podemos fazer para nos salvar? E Pedro disse, arrependam-se e creiam no evangelho.
Creiam na informação que foi dada sobre Jesus Cristo. Creia na palavra de Deus. É isto, irmão. Evangelismo é isso. Nosso objetivo é que aquela pessoa creia na palavra de Deus. E isso demora, requer tempo, irmão. Não é no primeiro evangelismo que você faz. Também digo para vocês, não adianta vocês criarem uma estrutura grandiosa, paredões, sons, iluminações, trios elétricos, cadeiras, se o material humano por trás daquilo ali não fizer diferença. É melhor você ter só uma caixinha de som ou só o gogofone. Porque o que vai fazer a diferença é o quanto você se entrega naquela obra. Talvez você tenha até um aparelho de som grandioso, mas você não sabe pregar o evangelho. Você vai para lá cantar hinos que não tem nada a ver com a palavra, você já está fora. Vai contratar gente que canta rocha, que canta forró, gospel. Não, meu irmão, tudo tem que ser caracterizado para o modo evangelístico. Evangelístico. Notícias sobre Jesus, informação sobre Jesus, palavra de Jesus, fundamento, Jesus, arrependimento. Tudo tem que ser pautado. Então você vai pegar o povo, você vai botar suas cadeirinhas lá, já que você vai fazer um negócio organizado naquela praça, 3 ou 4 pessoas, 5 ou 10 ou quantas quiser que forem. Você vai ligar sua caixinha de som e você vai cantar hinos a Deus, em que as pessoas que estiverem escutando falem sobre arrependimento, sobre o céu, sobre a mudança, a transformação de vida, a saída do inferno, a nova oportunidade, a nova criatura, o que Deus fez no mundo, a salvação que vem em João 3,16. Aí você já vai estar. Presta atenção nisso, queridos evangelistas, missionários, pastores, e você que é novo convertido, que está começando agora. Você vai desimpregnar do ouvido dele naquele instante tudo o que eles vêm escutando durante o dia todo. Não quer dizer que eles vão, eita, agora eu escutei a palavra, pela primeira vez escutei um louvor, já estou rendido. Não. Mas você tem a obrigação de ir lá e descontaminar a mente daquele povo. Fazendo como? Cantando hinos em adoração a Deus que falem sobre o arrependimento. Por exemplo, você no evangelismo, em vez de você cantar lá, Jacó segurou o anjo e não deixou subir. Primeiro, não era um anjo que Jacó segurou. Sinto lhe decepcionar, mas você nunca leu o livro do Gênesis. Era um varão. É outra forma de teofania. Tem até uma aula aqui, se vocês quiserem. Está à disposição aí. Aprendam isso. Não era um anjo. Pronto, aí você já está todo errado. Quem conhece a palavra ali, que for desviado, já vai descaracterizar. Esse cara não conhece a palavra. Então não era um anjo, era um varão. Mas, independentemente de ser um varão, um anjo, você não vai cantar isso. Digamos que você é pentecostal raiz e você vai cantar hinos da harpa. Você tem que aprender os hinos da harpa e cantar aqueles hinos ali. Por exemplo, o hino 15 foi na cruz, onde um dia eu vi meu pecado castigado em Jesus. Pronto. Já começou a explicar a ele sobre o céu, sobre Jesus, sobre a cruz, pecado, arrependimento. No hino só você já começou a pregar para a pessoa, você já evangelizou a pessoa. Você chega no meio da praça daquela e você começa, vem mais uma vez e faz tudo novo. Não, isso aí não é evangelismo, meu filho. Isso aí é lindo, é maravilhoso, ele escuta isso sempre. Ele sabe desse hino. Quando ele vai no culto de domingo, esse hino tá lá. Num culto de oportunidades numa quinta-feira ou numa quarta, não sei quando é na sua igreja. Esses hinos estão sendo cantados lá. Então você trouxe para ele a mesma coisa que você faz na igreja. Então você não saiu ainda. Glória a Deus. Você não foi ainda até ele. Aleluia. Aí o id ainda não aconteceu. Porque você trouxe ele para o seu ambiente de culto normal e comum. Como se aquele momento ali fosse momento de adoração a Deus. Não é um culto em adoração a Deus. É um culto evangelístico.
em que você, presta atenção, você saiu das quatro paredes, trouxe Deus consigo para fora das quatro paredes e agora vai apresentar Deus para este ser humano mundano que às vezes até vai num culto, mas não vai se encontrar com Deus. Então você traz agora uma perspectiva diferente do que ele encontra lá. Uma realidade daquilo que não dá para ser pregado num domingo, numa quinta, ou pelo menos deveria, mas as pessoas não pregam, que é sobre arrependimento. Tá certo? Então você vai cantar hinos que sejam direcionados à salvação, à mudança, à transformação. O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando. É isso que se canta no evangelismo. Tanto quanto os outros hinos maravilhosos que a gente vê aí cantando, né? Falando sobre missões, sobre evangelismo. Uma pessoa que fazia isso muito bem era Lázaro, o irmão Lázaro. Você não pega os hinos de Lázaro e você não faz um repertório para você cantar no evangelismo? Os hinos de Lázaro eram 99% evangelístico. A mensagem que ele trazia era evangelístico. Deus me deu um sentimento novo. Por exemplo, aquela que ele fala do filho, né? Que Deus vai fazer acontecer coisas grandes. Mas porque me resgatou, porque me trouxe aqui, porque me queres, Deus, tanto assim, se contra o céu pequei. Com certeza você sabe, você conhece, não finja não. Não finja não conhecer não. Não vai pra lá ficar cantando eis-me aqui, eu estou disponível, então usa-me. Não, isso é pra você cantar num culto, em casa ou na igreja. Você despertando para fazer o ID. Ali não, ali você já está no ID, meu filho, cai na real. Ali você tem que ir com sabedoria, já batendo com força, arrebentando com as portas do inferno. Não é pra ficar cantando corinho, dando terra no meio. Bom, se Deus lhe mover é uma coisa. Não é pra ficar forçando dons espirituais que edificam a si próprio e não edifica em nada aos outros que estão lhe ouvindo e nem converte o mundo. Tá certo? Então tô fazendo um panorama aqui porque é muita coisa que eu vejo errada aí sendo feito e pela barba de Arão. Não dá, irmão. Não vai surtir efeito se continuar assim, fazendo errado. Então, ide por todo o mundo. Você tem que conhecer o mundo. Você que é evangelista aí, que é missionário, você tem um bairro aí inteiro. Você já andou pelo seu bairro? Já fez o mapa do bairro? Tem que fazer o mapa do bairro, onde são os pontos mais críticos, as esquinas que os jovens mais ficam, onde fica destinado os terreiros a Satanás. Esses são os pontos em que você deve, num domingo, pegar a sua caixinha de som, botar ali e falar de Jesus. Irmão Noel, mas aí eu criei um grupo de evangelismo na igreja e ninguém vai. E por que você não vai? Você é ninguém? Jesus não disse, junte todo mundo e vão. Ele disse, ide. Se vire. É imperativo, categórico e não tem plural. Ide. Olha, portanto, agora ide. E disse a todo mundo, ide. Mas quem não quiser ir? Problema deles que não quiserem ir. Você vai. Você vá e faça a sua parte, porque Deus vai cobrar individual e coletivamente, tá certo? Então vá, meu irmão, vá. Então olha, o primeiro fundamento é o id. É id. O segundo fundamento, eu falei 4, pode ser mais, mas eu vou citar aqui alguns. O segundo fundamento é conhecer o mundo. Tem que conhecer o mundo. Para você pregar o evangelho a toda criatura, você tem que conhecer o mundo do sistema, tá bom? Então, já que você já mapeou sua cidade aí, seu bairro, por onde você vai começar, já criou seu grupinho de missões, evangelismo, agora você já tem a sua estratégia, agora é hora de fazer a obra, de ir. Tá bom? Aí vem a parte de lá, né? Quem crer e for batizado será salvo.
Quem crê e for batizado. Veja, a pessoa vai crer no evangelho. Mas hoje, como é que nós fazemos o batismo? Não é como antigamente que a pessoa se batizava na hora, decidia na hora. Hoje o povo não decide na hora que é Cristo. Eles precisam passar por um discipulado. Então, o que é que acontece? Crer e for batizado será salvo. Então, essa pessoa ali recebeu o convite, foi na igreja, aceitou Jesus ou aceitou ali, o que você tem que fazer? Pegar o nome, pegar o número da pessoa, tá certo? Cadastrar ela na igreja, começar a orar por ela e depois alguém da equipe de visita, que toda igreja tem que ter uma equipe de visitas, pessoas idôneas, sábias, santas, diferenciadas, homens e mulheres, jovens de Deus, que quando uma pessoa dessa aceitar Jesus, no outro dia esteja na casa daquela pessoa para resgatá-la, tá? Para fazer o papel do pastor que vai atrás das ovelhas, para trazer ela para o aprisco. E o pastor tem que estar à frente do negócio desse. O pastor tem que estar à frente, pelo menos alguém do pastorado tem que estar à frente, o pastor ou a pastora, não sei como sua igreja é, de ir atrás dessa pessoa. Tem gente que aceita Jesus, o povo não vai atrás. Olha, Deus vai cobrar de você, porque você assanhou uma casa de marimbondo, você fingiu curar alguém e não curou. Tá? Veja lá o papel do ser humano. Tá? Aqui eu já vou bater logo com força. Muita gente chega para mim e diz que o samaritano lá, que ajudou aquele homem na parábola, era Jesus. Que Jesus o quê, rapaz? Toma vergonha na cara. Ali Jesus está reclamando do farisaísmo judaico, de que eles não estavam indo buscar as ovelhas que estavam perdidas, estavam cuidando só dos ricos, dos bons, dos sãos, enfim. Não estavam indo atrás dos caídos, dos perdidos, dos que foram roubados, dos assaltados. Estavam deixando para trás pessoas que estavam fora da lei, aquela coisa toda. Jesus reclamando de falta de amor ao próximo. Jesus não tem falta de amor ao próximo. Jesus não é samaritano, porque samaritano é mistura de raça. Jesus não pode ser mistura. Jesus é puro. Jesus é da linhagem de Judá. Tá? Aprenda isso. Então, o que tem que se fazer? Quando alguém aceita Jesus, você tem que colocar o azeite nas feridas dele, o vinho, atar as feridas, pegar ele, colocar na sua cavalgadura, trazer para dentro da hospedaria e pagar o preço. Pagar o preço de oração, de busca, de jejum, de consagração, de ir atrás de novo. Se ele cair, vai atrás de novo, vai insistindo com ele. Mas não, fulano aceitou Jesus, mas não quer conta não veio no domingo. E durante a semana toda, você sabe o que aquela alma passou ali, meu filho, meu irmão, minha irmã? Quando você aceitou Jesus, como é que foi a sua semana? Você botou a mão na cabeça e diz assim: o que eu fiz da minha vida? E agora? Será que eu fiz a coisa certa? A luta dentro daquela pessoa está grande. E hoje, com as amizades, então, ele amanhã, ele foi resgatado num paredão. Meu irmão, amanhã vai ter 2 paredão. Vão ter 2 paredões. Amanhã os convites serão maiores, pessoas chamarão ele vai voltar para a rotina dele, ele vai continuar jogando a bolinha dele no domingo, ele vai continuar cheirando o pó dele, seria viciado, fumando ou bebendo, mulherando. Ele vai continuar nos erros dele e precisa de alguém para ir lá resgatar e dizer: não, meu filho, acorda. Agora você não precisa mais disso, você fez uma aliança com Deus. Então ele tem que se achar num lugar, ele tem que se encontrar num lugar. Outro sim é que às vezes a pessoa aceita Jesus, quando chega na igreja, a igreja não abraça aquela pessoa que aceitou Jesus. Começa a discriminar: olha, fulano é como veio com essa roupa, olha, misericórdia, olha, chega pra lá. Não dá a chance daquela pessoa começar a se enturmar. Então tem que criar um grupo de pessoas aí na igreja, na sua igreja, que seja um grupo de pessoas idôneas, sábias. Porque não vai adiantar você ficar indo lá e pregando e trazendo ovelhas pra cá, quando você chega na sua igreja é doente. Um doente não pode curar outro, meu filho. Primeiro tem que tratar as ovelhas de dentro de casa. Primeiro você tem que curar as pessoas que já congregam com você, para que elas possam ir atrás de pessoas e trazer para a hospedaria. Que hospedaria é essa?
Tem hospedaria aí, tô falando aqui de templos, que estão doentes, gente doente. E querem ir atrás de gente mais doente ainda para poder cuidar, meu irmão. O médico, quando ele está doente, ele procura outro médico. Mas ele não vai trabalhar naquele dia, porque ele está doente. Quando ele tiver são, ele pode trazer até outro médico para ele curar. Então você precisa ter inteligência. Vai adiantar você fazer essas missões todas se na sua igreja não são bem recebidos? Então você tem que tratar de evangelismo e missões na sua igreja. Explicar o que é evangelismo, o que é missões, o que deve fazer com a alma quando ela chega. Explicar a liturgia. Muda a liturgia, irmão. Quando a pessoa chegar na sua igreja, pega o nome dela, pega o número de telefone, pega o endereço. E deixa um local reservado na sua igreja para os visitantes, para os ímpios. Tenha esse cuidado de quando as pessoas chegarem até você, você saber que foi Deus que enviou. Não veja aquela pessoa como um número a mais. Alguns veem as pessoas como um número a mais, como um dizimista a mais, um ofertante. Não, esse daqui, ele é ímpio, mas ele é rico, ele vai sentar aqui na frente. Aquele ali é um pobre bebo descarado, vai ficar lá atrás sentado lá. Você está fazendo acepção de pessoas para salvação. Jesus faz acepção de pessoas para escolher para o ministério. Escolheu 12, os outros não. Mas para salvação não. Porque você não sabe que aquele mendigo ali, um dia, ele pode ser até o pastor da sua igreja. E aquele empresário que você diz que pode se converter e ser isso e ser aquilo, pode ser até um traficante ali incubado. Ou ele pode vir para sua igreja só porque ele está se aliviando ou está fugindo de alguma coisa. E você não sabe. Não, o prefeito vai sentar aqui na frente, mas o beberrão aí, o bebum que fica na esquina com a perna ferida, ele vai sentar lá no fundo, porque ele tá fedendo a mijo. Não, isso aí não existe. Ele tem que sentar na frente, irmão. Tem que ter um espaço para essas pessoas doentes chegar e sentar, glória a Deus, e escutar a palavra. E o pregador tem que ter atenção. Quando chega alguém ímpio na igreja, ele tá pregando a mensagem que Deus mandou a ele, sim. Mas ele tem que ter o cuidado de as pessoas que estão escutando ele, que são ímpias, entenderem o que ele está pregando. Olha, naquela passagem ali, rapaz, de Elias, em que Jezabel ameaça Elias ali, quer dizer isso e isso e isso. Peraí, tem alguém ali que não sabe quem é Elias, que não sabe quem foi Jezabel. Você tem a obrigação de contar a história por completo. Gastar tempo, pagar o preço. Então há um envolvimento grande com a igreja. Uma igreja doente não pode curar outra doente. Tá certo? Então esse primeiro fundamento aqui, quero que os irmãos entendam. Primeiro fundamento, tá? São os dois primeiros fundamentos. Fundamento 1 é ir. O segundo fundamento é conhecer este mundo. E esses sinais seguirão os que crerem. Quais sinais seguirão os que crerem? Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Então, a expulsão de demônios, o falar em outras línguas, veja, que já vem depois do evangelismo. Então veja, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, sem fazer acepção, todas elas. Mas para você pregar para toda criatura, você tem que ter inteligência, tem que ter uma certa sabedoria e entender que palavra é destinado a cada criatura. Por exemplo, você vai num culto evangelístico, em que estão pessoas lá que são de outra religião, e você vai pregar sobre religião. Não tem jeito, você é um evangélico. Por fato de você ser evangélico, você já está pregando uma religião evangélica. Você não pode chegar num culto desse e dizer assim: não, eu não estou aqui pregando sobre religião. Não é sobre religião. Como que não? Você é religioso, você é evangélico. E aquela pessoa que está lá é religioso, é macumbeiro, é católico, é outra coisa. Mas ele é religioso. E você está pregando para ele que a religião que ele está é errada. E está convidando ele para vir para a sua. Como que você não está pregando sobre religião? Então você tem que ter sabedoria na hora de empregar a palavra.
Por isso que muita gente já não vai mais nas igrejas evangélicas. Por quê? Porque a pessoa que vai abordar ela, que vai pregar a ela, não sabe pregar. Aí fica mentindo, inventando. Não estou aqui pregando sobre religião. Você está pregando sobre o quê? Não estou aqui pregando Jesus. Então você está dizendo que Jesus está em qualquer religião? Não, eu estou ali na forma de evangélico, crente. E outra coisa, crente pentecostal. E eu estou convidando aquela pessoa para vir na igreja que eu faço parte. No ministério que eu faço parte. Não estou mandando ela procurar qualquer igreja evangélica. Por quê? Porque eu não sei o que é que se prega nas outras igrejas evangélicas. Eu sei o que o meu pastor prega na minha igreja. Então nunca cometa esse erro de dizer assim, olha, procure a igreja evangélica mais perto de sua casa. Por quê? Procure uma igreja evangélica onde se prega a palavra de Deus. Sim, e ele sabe qual é a igreja que prega a palavra e qual não é? Para ele todas as igrejas estão pregando a palavra, mas você tem conhecimento de causa. Glória a Deus, você é crente. Você sabe que tem um monte de igreja por aí que é só fachada, é só conversa. Como tem terreiro de macumba que só tem charlatão lá dentro. Como tem igreja católica que os padres não são padres coisa nenhuma. Como em todo segmento religioso sempre vai ter os tortos. Mas você sabe que você está criando na sua igreja, na igreja que você faz parte, um ambiente espiritual para esta pessoa ser colocado lá. Então como é que você agora vai pegar e vai dizer, procure igreja evangélica mais perto de sua casa? Não. Dê o endereço da sua igreja e diga, olha, eu congrego em tal lugar, assim, assim, o endereço é esse, os cultos são esses dias, e somente lá é que eu posso lhe dizer que verdadeiramente a palavra de Deus está sendo pregada e Jesus tem a cura para a sua alma. É isso que se faz, sabedoria. Eu encerro a aula desse momento aqui, esta aula, nesse segundo ponto, né? Depois eu vou falar sobre ensinar os discípulos, mas eu queria gravar essa aula aqui sobre ide por todo o mundo, tá? Então são 4 fundamentos. Ide, primeiro é o primeiro, o segundo é por todo o mundo, né? O terceiro fundamento é fazer discípulo e o quarto fundamento é ensinar, tá? Então, primeiro é ir, você vai ter que sair das 4 paredes e criar uma estratégia bolada por Deus, trazida por Deus, de acordo com a necessidade do seu bairro, da sua igreja, da sua região. Amém ou não amém? Glória a Deus. E saiba que Deus vai lhe cobrar se você não fizer isso. E conhecer o mundo, por todo o mundo, mas você tem que saber e por que mundo é esse que você vai estar. Onde você vai pregar? As pessoas estão no mundo das drogas? Aí você tem que conhecer alguma coisa sobre isso para poder você explicar para eles os malefícios desse negócio, o fim que ele vai ter se continuar ali. Você tem que conhecer o mundo, meu irmão. Conhecer o mundo que eu estou falando é um estudo sobre a situação espiritual das pessoas que estão vivendo ali. Se você vai pregar num lugar onde está impregnado de terreiro de macumba, acho que você não vai lá falar contra aquela atitude quando o Estado brasileiro lhe dá liberdade, senão você pode ser preso por isso, é falta de sabedoria. Mas você vai ter que explicar para aquele povo como é que Satanás age, como é que o inimigo engana, e você tem textos bíblicos para isso. Você tem Atos 16, quando o apóstolo Paulo expulsa o demônio de adivinhação da vida daquela jovem. Você tem Lucas 7, quando Jesus expulsa o demônio. Você tem Lucas 8, você tem ali a história do Gadareno, quando Jesus expulsa o demônio, o lunático. Você tem uma série de fatores. Você tem a explicação sobre as bruxarias do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Você tem Simeão, o mago. Você tem um panorama espiritual grandioso por trás para você pregar contra o sistema satânico. Então você tem que conhecer o mundo em que você vai pregar, para não ficar falando besteira, né? Vai evangelizar e só sabe dizer Jesus te ama, aceite Jesus. Mas você sabe o porquê ele deve aceitar Jesus? Não. Você tem que explicar para ele o que é aceitar Jesus como Salvador, tá? Então não podemos ser burros, tem que ser sábio, inteligente. Para poder ganhar almas tem que ser inteligente. O mundo está evoluindo, está crescendo. E se demorar mais, vai chegar o dia que não vai mais caber o evangelho na mente desse povo. Porque todo mundo vai se achar crente, tá?
Então, versículo 15 de Marcos 16. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Versículo 16. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Isso deve ficar bem claro, tá? O mundo precisa ser salvo, resgatado. Versículo 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Agora já falando para nós, para a igreja. Em meu nome. Primeiro ponto de advertência desse fim de aula para você. Você vai fazer tudo isso no nome de Jesus. Não é para ficar se mostrando, contando o seu testemunho lá nas praças. Não, eu vim aqui hoje contar meu testemunho que é forte, porque eu fazia, porque eu era, porque eu acontecia, porque eu isso, porque eu aquilo. Meu filho, é para você ir pregar para as pessoas no nome de Jesus. Em meu nome. Veja que há uma vírgula ali, em meu nome. Em meu nome farão o quê? Expulsarão demônios. Primeiro é no nome de Jesus. Segundo, para você entrar na casa de um valente e roubar os bens do valente, você tem que amarrar o valente. Então, no nome de Jesus, você precisa expulsar os demônios primeiro. Então, já sabe, né? Vai fazer um grupo de evangelismo na igreja? Tem que ser no nome de Jesus. Crie um nome aí específico para ele, em que as pessoas que vão estar envolvidas não queiram ser melhor do que as outras, não queiram ser pregadores melhor do que os outros. Todos são da mesma índole, do mesmo jeito, com o mesmo pensamento, com a mesma fé, em prol do nome de Jesus. Agora, orem, jejue, consagre, porque esses sinais seguirão os que crerem. No nome de Jesus, expulsarão demônios. Mas tem que jejuar, consagrar, ter uma vida. Não é para consagrar só no dia do evangelismo. É para ter uma vida de consagração. Para que os demônios sejam expulsos daquelas vidas que estão ali sendo possessas, incubados ou manifestos. Não interessa. Em quem estiver escutando na hora da palavra, se você estiver pregando no nome de Jesus, aleluia, os demônios serão expulsos. Mas só são expulsos no nome de Jesus. Falarão em novas línguas. Esse falarão novas línguas aqui não está falando do batismo com o Espírito Santo das línguas estranhas. Não. Está falando aqui das missões, de você entender a linguagem, as novas linguagens, conhecer, ter conhecimento de causa daquilo que você vai ver, daquilo que você vai ouvir. Você vai saber falar uma nova língua. Você vai saber se portar naquele ambiente. Você vai saber pregar, explicar, ensinar uma linguagem diferente, mas sendo a mesma palavra que é o Evangelho. E depois sim, para você será batizado com o Espírito Santo, você será renovado, mas aí já é outra questão. Mas esse falarão novas línguas aqui está falando sobre a interpretação da palavra de Deus, o modo de explicar a palavra de Deus e a sabedoria com que pregamos a palavra de Deus, tá certo? Então, no nome de Jesus, vamos expulsar esse demônio e vamos ter novas línguas sendo faladas aí no nome de Jesus, tá certo? Fique com esta aula, na próxima aula eu volto com fazer discípulos e ensinai.